tatuagem, piercing, filho, religião. Afinal, o que pode e o que não pode para ser uma au pair nos Estados Unidos? Oi para todo mundo, eu sou a Agatha, sejam bem-vindos ao Apressada. Esse canal é criado para eu compartilhar com vocês os meus delírios como uma intercambista pobre, porque só pode ser um surto da minha cabeça que eu vou conseguir sair desse país. E no vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês tudo o que pode e o que não pode para ser uma au pair nos Estados Unidos, que são dúvidas que eu já tive e que eu também já recebi de vocês. Então eu trouxe tudo pro vídeo de hoje, porque a gente sempre fica confuso se tem alguma regra que a gente tem que seguir, se tem alguma coisa que a gente já tá automaticamente eliminado porque tem aquela característica ou porque tem aquele comportamento. Então é sempre bom saber o que é regra e o que é exigência de agência, porque tem algumas agências que exigem coisas que não são requisitos do governo, que não são requisitos do programa. Então falando realmente do que é requisito, para ser uma au pair você não pode ter menos de 18 anos, nem mais de 26 anos se você vai ser uma au pair nos Estados Unidos. Se você vai ser uma au pair na Europa, tem vídeo aqui no canal sobre ser au pair na Europa. Tem alguns países que aceitam até 30 anos, então você tem a opção se você tem mais de 26. Você só não pode ser au pair nos Estados Unidos, mas na Europa tem alguns países que você ainda consegue. Você também não pode não ter experiência com crianças. Você precisa ter o seu ensino médio completo e você não pode ter antecedentes criminais para fazer esse intercâmbio. E os requisitos também que você não pode, ou pelo menos não deveria ter, é o inglês básico. Esse é um tema muito polêmico, tem muita gente que defende que sim, você tem que viver seu sonho, mesmo que você tenha um inglês básico, você vai conseguir se virar. Você vai para os Estados Unidos com o inglês básico, porque é um intercâmbio de trabalho, mas também é um intercâmbio de estudo, então você tem que aprender a língua. Mas eu, do meu ponto de vista pessoal, acho um absurdo você ir para os Estados Unidos e colocar a vida de crianças em risco com o inglês básico. Tem muito conteúdo gratuito aqui na internet pra você aprender inglês. Eu mesmo tenho uma playlist aqui no canal contando dicas pra você aprender inglês. Dou dicas sobre inglês no meu Instagram toda semana. Fiz um vídeo aqui completinho pra vocês em inglês de como eu aprendi inglês sozinha. E hoje em dia eu sou fluente na língua. Nunca frequentei nenhum cursinho, nunca fiz nada além do verbo to be da escola. Então assim, eu acho uma irresponsabilidade você sair desse país pra ir pra outro, colocar a vida de crianças em risco com o inglês básico. Não é um requisito oficial que você tenha um inglês avançado, fluente. Claro que não, ninguém tá exigindo isso de você. Mas você ir com o inglês básico, não sabendo falar, que você tá com sede, que você tá pegando fogo, que você tá em perigo, pra mim é irresponsabilidade. Então pode não ser um requisito oficial, mas é algo que você deveria repensar se você quer realmente fazer esse intercâmbio. É um requisito que você tenha o inglês intermediário, pelo menos que você passe nas entrevistas da agência com o inglês intermediário. Então você tecnicamente não pode ser au pair com inglês básico, você precisa do intermediário, mas tem muita gente que consegue passar no teste da agência porque é um teste mais simples, são poucas perguntas, você só precisa elaborar direitinho as suas respostas. Mas se você estudar bastante, tem as perguntas aqui no canal, tem as perguntas lá no grupão dos testes de inglês das agências, você consegue passar tranquilamente. Mas eu acho que você tá sendo burro, você tá sendo inconsequente de ir para os Estados Unidos com o inglês básico. E é isso, consegue fingir que não. E também tem uma regra que diz que você precisa ser solteira e sem filhos para ser uma au pair nos Estados Unidos. E essa é uma regra que não é uma regra do governo, é uma regra de agência. E essa é uma regra que também é bastante controvérsia, mas para eu te contar por quê, você precisa curtir, deixar o like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, porque todo sábado tem vídeo novo sobre o programa de au pair, tem posts diários na aba comunidade que expandem ainda mais em formato de post os conteúdos aqui do canal. Mas recado dado, merchan feito, vamos voltar para a polêmica que é au pairs casadas e com filhos. Isso é uma regra das agências. Não tem nenhuma cláusula no contrato americano que diga que você não pode ser casado e ter filhos. Literalmente. Não tem regra nenhuma sobre isso. Muita gente vende de, meu Deus, meu sonho foi destruído porque eu casei e agora eu não posso mais ser uma au pair. Se você tá de comum acordo com o seu relacionamento de que você vai passar um tempo fora, 1 ou 2 anos fora, isso é problema do casal. Então assim, o governo não legisla sobre isso. Então as agências tomaram pra si essa ideia de que não, você não pode ter filhos, você não pode ser casado. Geralmente essas pessoas não vão querer deixar os vínculos dela aqui do Brasil, vão ser mais propensas a ter homesick, a querer voltar pra casa, então não é bom para as agências investirem nesse tipo de candidato, pelo menos é a mentalidade que eles adotam. Mas tem uma agência aqui no Brasil que é a Expert Au Pair, tem vídeo sobre eles aqui em cima também, e eles são uma agência que aceita mulheres casadas e que tenham filhos. Então sim, você pode sim ser uma au pair se você é casada, ser uma au pair se você tem filhos, ou os dois ao mesmo tempo. Você também pode ser uma au pair mesmo que você seja um homem. Sim, você pode ser um male au pair. Também tem um passo a passo completo aqui e agências que aceitam male au pair. Então é um assunto que muita gente fica confuso. Nossa, mas eu só vejo meninas indo fazer esse intercâmbio. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade que concentra a área dos cuidados ali, a área da saúde, o cuidado primário, as mulheres. Mas sim, homens também podem fazer esse intercâmbio, homens também podem ser babá nos Estados Unidos. Outra dúvida que eu vejo muita gente tendo, eu também tinha no começo, eu não tenho nenhuma, mas eu ainda fiquei preocupada com pessoas que têm, porque eu conheço pessoas que estão querendo fazer esse intercâmbio e ficaram com medo disso também, que é sobre tatuagens e piercings.
você não é proibido de ter nenhum dos dois para fazer o intercâmbio de au pair. Em algumas agências no application você precisa descrever quais tatuagens você tem, aonde você tem piercing e tudo mais. Porque tem algumas famílias que são bem conservadoras e não vão gostar de receber alguém assim na casa deles, mas é pra isso que servem os Skypes, pra você conhecer essa pessoa, ler o perfil deles também e ver se você vai se sentir confortável naquela casa e eles também se sentirem confortáveis recebendo você. Então a dica que eu tenho pra você que tem piercing e que tem tatuagem e vai fazer o au pair é não esconda no seu application, porque não adianta. Lá você coloca uma foto com o piercing no nariz escondido, uma tatuagem que você tem no pescoço tampada. O que vai adiantar? Quando você chegar em casa, você não vai conseguir esconder isso pro resto da vida. Você vai trabalhar com eles a semana inteira, você não vai sair de casa muitas vezes. Você vai morar com eles ali 24/7. Mas se você saia de casa, algumas vezes você ainda vai estar morando com eles. Se você esconder isso deles, em algum momento eles vão descobrir, então a situação vai ficar pior ainda. Então é melhor você esperar um pouco e encontrar uma família que realmente entenda o jeito que você é e aceite como você é, do que pegar uma família conservadora que vai te pedir rematch na primeira semana porque você tem um piercing, uma tatuagem e eles não concordam com isso. Então não escondam no seu application. Assim como você não precisa esconder a sua religião no application. Se você também não tem religião, tá tudo bem. É bom que você coloque isso, porque às vezes você fecha com uma família que é super fundamentalista, que segue todos os preceitos da religião deles ali, e que achariam super desconfortável viver com alguém na mesma casa que não compartilha da fé deles. Então pode ser que isso seja um agravante pra você, se é importante pra você a sua religião. Ah, eu sou evangélica, gostaria de encontrar uma família evangélica também. Coloca isso no seu application, não esconda. Porque se é importante pra você, vai ser importante em algum momento do seu ano de intercâmbio. Então se você esconder isso aqui no Brasil, quando você tem mais opções de família, quando você chegar lá e isso se tornar um problema pra você encontrar outra família de rematch, você só tem 2 semanas. Aqui você tem todo o tempo do mundo. Então não esconda no seu application a sua religião. Assim como você também não deve esconder no seu perfil a sua sexualidade, se isso é importante pra você. Imagina, você já teve todo o trabalho aqui no Brasil de se assumir pra sua família, às vezes sua família não concorda com a sua orientação sexual. Infelizmente é o que mais acontece, você ter um pai mais conservador, uma mãe que não aceita bem a sua orientação sexual. Então imagina você ter que lidar com isso de novo na casa das pessoas que você trabalha. E beleza, eles são seus chefes, elas não precisam saber da sua vida pessoal. Mas imagina o quão desconfortável seria pra você esse processo de sair do armário tudo de novo pra uma pessoa estranha. Então é melhor que você já deixe isso claro no seu application, pra que você não acabe numa família de conservadores Trump Minions que vão fazer da sua vida um inferno nos Estados Unidos. Mas tudo isso são decisões bem pessoais e você tem que pesar mesmo as consequências que vão vir dessas ações pra você, o que é bom, o que é ruim, fazer a sua própria listinha de prós e contras. Eu sou totalmente a favor de não esconder nada no application. Se é importante pra você, coloca no application, porque é o seu perfil, é a sua vida que tá ali, é uma escolha que vai moldar os seus próximos 1 ou 2 anos. Então é melhor que você seja o mais transparente possível para que você consiga um match mais próximo possível da perfeição, porque perfeito é impossível, mas o mais próximo disso, quanto mais próximo, melhor. Se você é uma pessoa que tem tatuagens ou piercings, tem uma religião diferente ou uma religião tradicional também, faz parte da comunidade LGBT, coloca aqui embaixo como é que você se sente sobre isso, como você abordou esse tema no seu application, ou se você simplesmente decidiu que você não ia fazer isso, porque o seu comentário pode ajudar outra pessoa que também tá nessa situação, tá com medo de colocar ou de não colocar. Então ter esse relato de vocês aqui é muito importante. Um outro tópico que muita gente fica confuso se coloca ou não coloca no application é se você tem um relacionamento. Muita gente prefere colocar porque mostra que você tem um vínculo com o Brasil, mostra que você tem interesse de voltar, porque você não vai largar seu relacionamento aqui. Pelo menos espera-se. Pra ficar nos Estados Unidos. Então se você acha que é importante pra você colocar que você tem um relacionamento no application, você vai precisar explicar pra agência e pra famílias que vão ler o perfil como é que você vai lidar com essa distância. Então sempre tem uma caixinha, se você marca tá namorando, você precisa escrever como é que você vai lidar com essa ausência de 12 ou 24 meses. Então se você tá passando por essa situação, coloca aqui embaixo também, que eu vou adorar ver a opinião de vocês sobre isso, de colocar ou não que você tem um relacionamento no application. Um dos pontos mais polêmicos que eu deixei aqui pro final também é se você fez terapia na sua vida. Eu sou super defensora da terapia, todo mundo deveria fazer terapia, porque é um processo de autoconhecimento, você vai entender o que te prejudica, o que te melhora. Então, assim, você vai se conhecer. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia no mundo, mas infelizmente as agências não acham isso. As agências acham que você fazendo terapia, você não vai aguentar ficar em outros países, você vai ter homesick e vai querer voltar pra casa, você tá mais propenso a problemas de saúde mental. Então, eles preferem candidatos que não tenham feito terapia nunca na vida ou que não estejam em terapia. Então, se você está em terapia, você sabe melhor do que ninguém o quanto você aguenta, o quanto você está disposto a estar em outro país e viver essa outra experiência. Então você conhece seu limite. Então eu recomendo que você não converse sobre isso com a agência que você escolheu, porque não faz sentido. Eles vão negar você porque você faz terapia, sendo que você está fazendo isso para se ajudar, para você ter saúde mental para aguentar esse intercâmbio, porque eu acho que todo mundo que vai pro intercâmbio de au pair teria que fazer terapia, porque você tá indo pra casa de uma pessoa estranha, você vai trabalhar com crianças que você nunca viu na sua vida, num país que não é o seu, uma língua que não é a sua,
uma realidade que você não conhece. Então você ter esse acompanhamento psicológico é super importante, mas as agências não veem isso com bons olhos, então não é bom você mencionar que você fez terapia, porque não é algo que vai prejudicar você, se você sabe que você não vai ser prejudicado com isso. Não tem por que você mencionar isso pra agência. Porque é diferente, por exemplo, se você faz uso de medicamento controlado. Porque aí você precisa de uma orientação médica, de como é que você vai fazer com o uso desse remédio. Tem pessoas que têm diabetes e querem fazer o intercâmbio de au pair, mas a insulina é um dos remédios mais caros nos Estados Unidos. Se você toma comprimido também, é um pouco caro lá, porque lá não tem saúde pública. Eu fiz um vídeo completinho aqui sobre seguro-saúde da au pair, como é que funciona, e ele já adianto que ele só funciona para emergências. Então esse tratamento contínuo ele não é coberto pelo seguro da au pair. Saúde nos Estados Unidos é hiper caro, porque lá não tem SUS. Então, assim, é um caso que deve ser estudado com o seu médico, com a sua agência. Esse realmente não tem como você esconder da agência. Não tem como você simplesmente fingir que você não toma remédio, porque em algum momento você vai precisar dele. Um remédio de pressão, um remédio de tireoide. Então é bom você ver com o seu médico como é que você faz com isso, se você leva a receita para um ano, se você leva comprimidos para um ano. Então é um caso que precisa ser estudado com mais calma, primeiro com o seu médico, depois com a agência, para você ver como você vai fazer com isso. Porque assim, eu já vi gente que toma remédio controlado. A diabetes é um exemplo que eu dou, porque eu vi o caso de uma moça que conseguiu ir com a au pair na América, mesmo sendo diabética. Então remédios e problemas de saúde precisa ser algo que você vê com seu médico e vê com a agência como é que você vai fazer para fazer esse intercâmbio. Você não está impedida, mas você precisa saber como agir diante dessa situação. Aí, levando em conta que remédio anticoncepcional não é remédio de uso contínuo, não é problema de saúde. A não ser que você tenha ovário policístico e faça um tratamento. Mas não é o problema de saúde que vai te mandar pra internação. Se você ficar sem remédio, você vai morrer. Provavelmente vai ficar com algumas espinhas e com a pele terrível. Experiência própria. Mas não vai ser nada que vai te matar se você deixar de tomar o remédio. Então, se você toma anticoncepcional, as meninas recomendam que você leve as 12 cartelas, se você vai ficar só um ano, ou peça para algum familiar que ficou aqui no Brasil, um amigo, mandar para você essas cartelas, porque anticoncepcional nos Estados Unidos é só com receita médica. Então, como eu disse, problemas de saúde precisam ser orientados com o seu médico, com a sua agência. Terapia não é problema de saúde, terapia é a solução dos problemas que a gente tá vivendo hoje em dia. Então, vocês estão autorizados a mentir na agência e falar que não, você nunca fez terapia na sua vida, desde que você saiba que você pode fazer isso, você saiba que você vai aguentar o fato de estar em outro país, de estar sem a sua rede de apoio, de estar numa situação de estresse constante, como eu disse, outro país, casa do teu chefe, uma realidade que você não conhece, comidas que você não conhece. Então essas são as coisas que você pode e não pode ter no seu histórico para ser uma au pair nos Estados Unidos. Eu esqueci de alguma coisa? Comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tenha, se você pode ou não pode ser au pair com essa condição. E se eu não souber, eu vou pesquisar e trazer pra vocês a resposta. E eu também gostaria que, se você ainda não deixou o like, deixa aqui o like, se inscreve, comenta aqui no canal, qualquer coisa, bota um pontinho, bota uma florzinha, só para ajudar no engajamento do vídeo. E me segue lá no Instagram, que tem conteúdo segunda, quarta e sexta sobre curiosidades americanas, dicas de inglês, dicas rápidas pro seu processo de au pair. Além de você acompanhar em tempo real tudo que tá acontecendo comigo enquanto eu tento ser uma au pair nos Estados Unidos, através dos meus delírios como uma intercambista pobre. E era isso pro vídeo de hoje, e eu vejo vocês na semana que vem.